Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí vamos trazer novidades já sobre o próximo jogo do Vasco. O Vasco vai ter muitos desfalques, dor de cabeça pro Barbieri aí conseguir montar a equipe titular aí para poder encarar o Goiás e pode ser o último jogo dele no comando da equipe, então a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre janela de transferência, informação importante que eu tive ontem à noite, que o Vasco já teria aí 3 contratações fechadas. Resta saber quem seriam esses jogadores. A gente tem aí as posições, né, que o Vasco estaria realmente muito próximo de anunciar esses reforços, e também vamos falar aí sobre possíveis saídas de 2 jogadores, sendo uma delas a maior venda da história do futebol vascaíno. Então eu já quero convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever aqui no canal. Corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família e não esqueça também de dar aquela moral, deixando aquele like, deixando aquele joinha que é super importante para o crescimento, para a divulgação do nosso trabalho, e também ative o sino das notificações, que é um sininho, é um botão bem pequenininho que fica lá embaixo para você sempre receber aqui, ó, no seu celular um aviso do YouTube assim que os nossos vídeos ou as nossas lives, nossos ao vivos vão ao ar diariamente aqui no canal. E antes de começar o vídeo, queria aí lembrar vocês que no final do mês de junho, nossa parceira do canal, a Betwinner, vai estar dando de presente, ó, uma camisa dessa daqui para os 10 primeiros que se cadastrarem, né, para a galera que fizer o registro lá no site deles e fizer um depósito mínimo de R$5. O link para você se cadastrar e usar o código promocional que você ainda vai ganhar 120% de bônus, tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, né? Lembrando, se você botar 10, você vai ganhar R$12 de crédito. Botou 50, você vai ganhar mais 120% aí de bônus em cima do seu depósito. E como eu falei, os 10 primeiros a se cadastrarem vão estar participando aí no final do mês de junho de um sorteio de uma camisa dessa daqui maravilhosa. Vou te falar que essa camisa aqui é realmente sensacional, Cruz de Malta aqui atrás, ó, coisa linda, olha a gola aqui, que coisa bacana, é sensacional. Então fica aí o registro para você que quiser participar. Primeiro comentário fixado, Betwinner, parceira do canal e parceira do torcedor vascaíno, beleza? Bora começar o vídeo então falando justamente sobre o próximo jogo do Vasco, né? O Vasco encara o Goiás em casa, a definição ali pela continuação do Maurício Barbieri no comando técnico da equipe gerou muito tumulto, né? Gerou muita revolta da torcida que não aguenta mais sofrer. São 5 derrotas consecutivas, é um aproveitamento de apenas 20% no Campeonato Brasileiro até o momento. O Vasco que aí, segundo alguns matemáticos de plantão, já teria 62% de chances de rebaixamento com a atual situação do clube dentro da competição, né? Mas lembrando que as próximas 4 partidas do Vasco são todas aqui no Rio de Janeiro, serão todas dentro, né, ou de São Januário, 3 jogos dentro de São Januário e um jogo ali para poder jogar no Engenhão. Contra o Botafogo, né? O clássico que vai acontecer daqui a 3 rodadas. E para o próximo jogo, o Barbieri tem muitos desfalques, né? Ele não vai contar com o Andrei Santos, que voltou da seleção brasileira, segundo ele, ali lesionado, né? Com uma dor no joelho. Sabe muito bem o que está acontecendo. O Vasco não pagou ali o dinheiro que está devendo para o Andrei. Obviamente que o Andrei ali está fazendo corpo mole, né? Não quer correr risco de se machucar para poder se apresentar ao Chelsea aí no meio da temporada. O Vasco também não vai poder contar com o Jair e o Robson. Os dois levaram o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Inter. Estão suspensos, então vão cumprir, né, a suspensão automática. O Vasco também perdeu o Capasso, teve uma lesão muscular, parece que é uma lesão séria, pode ficar alguns meses afastado, né? Existe a possibilidade também do Orediano não ir para a partida aí, né, daqui a 10 dias, ele que segue aí em tratamento desde aquele jogo contra o Flamengo. Então o Barbieri vai ter que quebrar a cabeça. Eu, se fosse ele, eu mantinha um time parecido com o do último jogo, né? Desde a primeira partida do Campeonato Brasileiro, que ele não repete uma escalação. E não vai conseguir repetir de novo, né? Como a gente falou, o Jair, por exemplo, já tá fora. Então alguém vai ter que entrar na vaga aí do segundo volante. Mas a provável escalação, né? O provável time que deve ir a campo aí para encarar o Goiás nesse próximo jogo deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim. Nas laterais, não devemos ter surpresa, né? O Puma voltando da seleção uruguaia e o Lucas Piton. Dupla de zagas, sim, devemos ter surpresas, né? O Capasso não pode jogar, outro que não vai poder jogar é o Robson.
Robson, que está suspenso, então existe uma grande dúvida de quem será o parceiro de zaga do Léo. Se ele vai entrar com o Miranda, se ele vai entrar com o Zé Vitor, muito pouco provável, porque é canhoto, assim como o Léo, né? Ou se ele vai entrar com o Lincoln, um menino que vem treinando muito bem e tá pedindo passagem. Então a tendência é que a dupla de zaga seja Lincoln e o Léo, né? O Léo Pelé, nosso capitão. Meio de campo, a gente deve ter o Matheus Cocão, do lado dele aí a grande dúvida se ele vai com o Marlon Gomes de segundo volante, se ele vai ter a possibilidade de usar o Andrei, acho muito difícil, se ele vai voltar com o Galarza naquela vaga ali de segundo jogador de meio de campo, ou se ele vai voltar com o Rodrigo de primeiro volante e adiantar o Matheus Cocão para jogar por ali. Tem também a possibilidade do Zé Gabriel, né, continuar no time titular, ou seja, ele tem algumas opções ali. E continuando no meio de campo, a gente deve ter ali o Alex Teixeira e ao lado dele provavelmente a gente deve ter o Gabriel Peck, né, voltando ao time titular, e talvez lá na frente a gente veja ali o Ryan jogando ao lado do Figueiredo, né, ou jogando ao lado até mesmo do próprio Pedro Raul, podendo voltar ao time titular. Então muitas dúvidas, né, um time ali que pode ser formado de diversas formas, ou num 4-4-2, ou voltando a jogar num 4-3-3, vai dependendo dos treinamentos, né, vai depender do desempenho dos jogadores aí no decorrer desses próximos 8 dias de trabalho sob o comando do Barbieri. E é torcer, né, é torcer muito para que o time evolua, para que o time consiga ganhar consistência, consiga ganhar intensidade e que a gente possa sair dessa próxima partida com uma grande vitória, né? Respirando um pouco mais aliviado, mas as chances do Vasco sair da zona de rebaixamento são muito remotas, são muito pequenas, né? Porque o saldo de gols nesse momento, a diferença entre o Vasco e o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento, que é o Corinthians, é acho que de 3 gols ali, o saldo do Corinthians é bem maior do que o Vasco, então a tendência é que mesmo em caso de vitória, o Vasco continue ali no Z4. Lembrando que depois dessa partida contra o Goiás, a gente ainda vai encarar Cuiabá, novamente em São Januário, depois o Botafogo no Engenhão e depois a gente volta para São Januário para encarar o Cruzeiro. Então a sequência que tem tudo para o Vasco conseguir dar um desafogo, né? Conseguir respirar um pouco aliviado em caso ali de 3 vitórias e um empate, ou enfim, 3 vitórias e uma derrota, ou até mesmo 2 vitórias e 2 empates ali, que também não seriam maus resultados, né? Tendo em vista essa sequência negativa que o Vasco teve nesse início de competição. Mas falando aí, né, em sequência de Campeonato Brasileiro, é nítido, notório, claro para todo mundo que o Vasco precisa se reforçar, precisa se contratar. Até agora não tivemos nenhum anúncio oficial, né, de jogadores que vão estar chegando aí. Já vemos outros clubes contratando, anunciando, como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Grêmio, e até agora o Vasco aí segue em sigilo total, mas a informação que eu obtive ontem à noite é que o Vasco já teria acertado 3 reforços, ou 3 contratações, né? A gente vai saber se é reforço ou não quando realmente for anunciado. Sendo que um deles eu não acho que é reforço, que é o Serginho, um atacante que está chegando lá do futebol europeu, do leste europeu. Não acho que é um jogador que chega para ser titular, não acho que é um jogador que chega para mudar o nível, o patamar técnico do Vasco, mas enfim, uma escolha feita aí pelo Paulo Brax junto com o Barbieri para dar oportunidade para esse jogador. E as outras 2 posições que parece que o Vasco também está muito próximo de acertar contratações são mais um atacante de lado de campo e um primeiro volante. Quem são os atletas? Infelizmente, eu não sei ainda, né? Não sabemos o nome desses jogadores. Lembrando que com a lesão agora do Capasso, o Vasco também deve buscar mais 1 ou 2 zagueiros e, como a gente sabe, né, um camisa 10 que ainda falta, né, para essa equipe vascaína, né? O Vasco não tem esse jogador de criatividade, não tem aquele meia armador que organiza o meio de campo, que distribui o jogo, que dá ali as assistências para os nossos atacantes. Então tudo isso me leva a crer que o Vasco deve ter entre 4 a 6 contratações sendo feitas aí nessa janela de meio de ano e torcer para que os nomes que cheguem sejam nomes de qualidade, jogadores que vão agregar valor tecnicamente para a equipe vascaína. Mas, por outro lado, a gente também pode perder jogadores, né? O Vasco aí tem o certo, a questão do Andrei Santos, que está praticamente certa a volta não, né? A ida dele para o Chelsea. O Vasco vendeu o jogador no começo do ano, mas acabou não podendo se transferir para lá por questões de pontuação. Pelo que tudo indica, o Andrei não veste mais a camisa do Vasco, né? Tá de saída do clube, até colocou o Vasco na justiça aí para receber os valores referentes à sua venda ali que ele tem direito. E não para por aí, né? Tem outros 2 jogadores aí que interessam ao futebol europeu. Marlon Gomes tem interesse do Milan, se eu não me engano, também de um clube lá da Premier League. E o Ryan, jogador que acabou de começar, né, a atuar
atuar pelo time profissional do Vasco, mas que já desperta grande interesse de clubes da Espanha e também da Inglaterra. Ontem tivemos a informação que o Barcelona chegou junto, né, buscando informações sobre o menino, lembrando que ele tem apenas 16 anos, não pode, mesmo que seja vendido, não pode sair do Vasco agora, só vai poder sair quando fizer 18 anos de idade, mas uma possível venda agora existe sim, existe a possibilidade do Vasco fazer como fez o Palmeiras com o Endrick, né, que recebeu os valores antecipados, mas o jogador só vai sair, né, do clube realmente quando completar 18 anos de idade, e pelo que tudo indica, o Ryan deve ser a maior venda da história do Vasco quando isso vier a acontecer. O garoto aí que está avaliado, tem a multa rescisória em 80 milhões de euros, não acredito que vai ser vendido por esse valor, mas acredito que por menos de 30, 35, o Vasco não vai se desfazer dessa joia, né? Um jogador forte, um jogador com ótima finalização, tem tudo para ser jogador de seleção brasileira no futuro próximo, então com certeza absoluta a tendência é que seja aí no futuro a maior venda, né? O maior ativo que o Vasco vai aí vender para o futebol europeu nos próximos anos. Beleza, galera? Quem vai completar o nosso vídeo aqui agora é o Lineker, vai trazer informações aí sobre algumas outras coisas, vai falar um pouco sobre a situação do Ryan, vai falar um pouco também sobre a situação aí do Andrei Santos, vai dar a opinião dele sobre isso, então não vai embora que o vídeo não acabou, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, deixar aquele like, e agora, Lineker, vai contigo, parceiro, um grande abraço e obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso canal, valeu! Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco para trazer para você e comentar, claro, tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar sobre interesse de gigante europeu em Ryan e também vamos falar sobre Andrei Santos. Então antes, deixa o seu like para dar aquela moral e claro, corre lá nos comentários para dar sua opinião a respeito de todos os assuntos relacionados ao Gigante da Colina. Começando a falar sobre Andrei. Andrei tem apenas 18 dias de contrato com o Vasco. É isso mesmo, apenas 18 dias se encerra o vínculo aqui no Brasil com Andrei Santos. E diga-se de passagem, um jogador que vem sendo contestado pelo torcedor vascaíno. Muitos já não querem mais que Andrei Santos volte a vestir a camisa do Vasco em campo, né? Aparentemente, a cabeça do jogador está lá no Chelsea. E o jogador vem sendo contestado aí em todos os jogos do Vasco que participou. Diga-se também de passagem que no primeiro, onde ele foi autor do gol da vitória contra o Atlético Mineiro, o jogador não vinha nessa fase que está atualmente, né? E outra, jogador com apenas 18 dias até se encerrar o vínculo com o Vasco, está reclamando diariamente de dores no tornozelo e no joelho. E se for constatada uma lesão, provavelmente Andrei Santos deu seu adeus aí de forma um pouco mais precoce e adiantada e não vestirá mais a camisa do Gigante da Colina. E claro, torcedor, quero saber a sua opinião a respeito desse assunto envolvendo o Andrei Santos. Então corre lá nos comentários, né? E também quero falar sobre Ryan, né? Na derrota aí contra o Internacional em Porto Alegre, deixou o seu gol, uma performance até interessante para um garoto de apenas 16 anos, despertando o interesse de gigantes europeus e agora é a vez do Barcelona. Então, mais uma vez aí, mais um cria despertando interesse de gigantes europeus. Diga-se de passagem, após o Mundialito Sub-20 também, o Milan da Itália se interessou em Marlon Gomes, né? Muitos ativos aí interessantes para a próxima janela de transferências. E você, torcedor vascaíno, você já negociaria o Ryan nessa próxima janela que se abre em julho? E eu queria também saber sobre o que você está achando aí da lentidão de Paulo Brax no mercado de contratações. Diga-se de passagem, o provável reforço Serginho está já treinando, né? Se preparando fisicamente para se apresentar ao Gigante da Colina. Então corre lá nos comentários, deixa a sua opinião. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.